Olá para todos, estamos analisando o crime de homicídio, especificamente agora no primeiro parágrafo do artigo 121, vamos observar o que é, e obviamente o que não é, homicídio privilegiado. Senhores, primeiro o artigo 121, no parágrafo 1º, começa dizendo caso de diminuição de pena. Bom, a dogmática penal, de maneira mais, digamos, fundamentada, chama de privilegiadora aquela circunstância contrária à qualificadora, ou seja, aquela circunstância que estabelece uma nova escala mínima e máxima de pena. Não é o que o parágrafo 1º faz. O correto seria chamar esse homicídio de minorado e não de privilegiado. Entretanto, esse significado técnico das circunstâncias meio que já se perdeu na prática. E é possível que a prova chame de homicídio privilegiado qualquer uma das 3 circunstâncias alternativas do parágrafo 1º. Vamos entender quais são. O parágrafo 1º diz: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social, relevante valor moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Vejam, 3 são as circunstâncias que levam a uma redução de pena de 1/6 a 1/3. Redução ali aplicada na terceira fase da dosimetria. Vocês não precisam preocupar com a dosimetria da pena para o concurso de vocês. Mesmo assim, saber a fração de diminuição em uma prova que ainda pode cobrar a lei seca com uma certa intensidade é sempre interessante. O parágrafo 1º diz que o juiz pode reduzir a pena, mas entende-se majoritariamente que esta causa de diminuição, o homicídio privilegiado, é uma circunstância de aplicação obrigatória se, obviamente, as suas condicionantes estiverem presentes. São 3 alternativas. Primeiro é o relevante valor social, que diz respeito ao interesse de toda a coletividade. Imaginemos que alguém tenha matado um traficante de drogas que se instalou em uma pequena cidade e que está promovendo uma espécie de mini comando vermelho na cidade. Começa a recrutar a juventude, estabelecer um verdadeiro plano de carreira, normalmente indo nas regiões de maior vulnerabilidade social e estabelecendo uma organização criminosa que aumenta todos os índices de criminalidade patrimonial urbana de um local onde praticamente não existia nada disso. Um dos pais extremamente preocupado com a juventude local mate esse traficante a sangue frio. Esse homicídio foi praticado por relevante valor social. Outros exemplos são interessantes, como, por exemplo, o traidor da pátria, que é morto por alguém que quer vingar o seu país, ou a gente pode pensar também, talvez, um político corrupto. Bom, o relevante valor moral diz respeito a interesses individuais, ou seja, imaginemos que uma pessoa tenha matado outra, e vejam, não são interesses individuais mesquinhos, patrimonialistas, mas sim nobres, como, por exemplo, a misericórdia, como, por exemplo, a compaixão. Imagine alguém que tem um familiar que está sofrendo de um câncer terminal e não tem qualquer prognóstico de melhora. Entretanto, ele ainda pode ficar 6 meses em extremo sofrimento. Então, esse indivíduo pretende praticar uma eutanásia. Esse homicídio será privilegiado por relevante valor moral. Também se coloca nesse contexto o exemplo clássico de alguém que mata uma pessoa que acabou fazendo mal para um parente, o indivíduo que mata o assassino do filho, que mata o estuprador da filha, todos esses estariam dentro do relevante valor moral. Mas aqui é interessante separar o que é eutanásia, ortotanásia e distanásia. Sim, porque são termos completamente diferentes que levarão a situações jurídicas diferentes. Primeiro, eutanásia é justamente um exemplo de relevante valor moral para o crime de homicídio. Isso porque a eutanásia ocorre quando o sujeito ativo
ativamente retira a vida de um paciente terminal. Quando o médico, ou normalmente um profissional, outro profissional da saúde, utiliza-se de alguma substância letal para abreviar a vida do paciente que está em um contexto terminal sem nenhum prognóstico de melhora. Isso é a eutanásia no Brasil, é crime. Agora, a ortotanásia é aquela praticada pelo médico que, percebendo que não existe prognóstico de melhora, a partir da vontade do próprio paciente, da família, é óbvio, não vai ser um médico que vai escolher tudo de maneira arbitrária, a partir da vontade da família, o médico oferece apenas cuidados paliativos para a pessoa que está em uma situação terminal, para que a doença evolua o mais rápido possível para o óbito. A ortotanásia não só não gera crime, como é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina desde a resolução número 1805 de 2006. Veja a emenda. Na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis, é permitido ao médico limitar e suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do paciente, garantindo-lhe os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, na perspectiva de uma assistência integral, respeitada a vontade do paciente ou seu representante legal. Faltou apenas a distanásia. E a distanásia é o procedimento pelo qual o médico salva e protege a vida do paciente, mesmo que isto seja prolongar um sofrimento inevitável. Ou seja, a distanásia é a atitude do médico que tenta prolongar a vida do paciente mesmo contra a sua vontade. Embora a distanásia seja antiético para as próprias resoluções do Conselho Federal de Medicina, a princípio não resultará em crime, embora, a depender do caso, poderemos até pensar em uma lesão corporal. Pois bem, chegamos ao último caso de homicídio privilegiado, que é o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. E 3 são os elementos desta hipótese. Primeiro, nós precisamos do domínio de violenta emoção. Emoção é aquele sentimento intenso e passageiro. Normalmente aqui temos a ira, um dos pecados capitais. O domínio de violenta emoção é aquela que retira a capacidade de autocontrole do sujeito ativo. Mas não basta uma violenta emoção que o domine, é necessário que esta tenha sido provocada, veja na sua tela, de forma injusta pela vítima. Injustiça é sinônimo de antijuridicidade, ou seja, de ilicitude. Vamos imaginar um crime contra a honra, uma injúria sendo provocada contra um parente próximo, um filho pequeno do indivíduo na frente dele. Os exemplos de livros são o flagrante de adultério, mas, enfim, flagrante de adultério, além da tese de legítima defesa da honra não só ser absurda, como ser proibida expressamente pelo STF, o flagrante de adultério, até hoje é difícil de defender que é a hipótese de homicídio privilegiado, mas ele ainda está nos livros nesse contexto. É difícil de defender porque o adultério é conduta ilícita? Não sei, defendo que não. O que não significa que não é antiética, né? Ética e ilicitude são coisas distintas. Pois bem. E mais, o terceiro requisito é o que une esses dois institutos. A reação precisa ser imediata, mesmo porque não existe violenta emoção a prazo. Havendo todas estas características, pode haver causa de diminuição de pena. Pergunta clássica. É possível que o homicídio seja privilegiado e qualificado ao mesmo tempo? Vamos responder essa pergunta observando as hipóteses de homicídio qualificado. Senhores, enquanto a pena para o homicídio simples é de 6 a 20 anos, a pena para o homicídio qualificado é de 12 a 30 anos de reclusão. E é por isso que nós temos aqui uma tradicional qualificadora. Uma não, 5 incisos diferentes de qualificadoras, pois a pena base aumenta de 6 a 20
para 12 a 30, nós temos uma escala penal que em balizas é verdadeiramente modificada. O parágrafo 2º, então, traz diversas qualificadoras que nós verificaremos agora uma a uma. O inciso 1 e 2 trata de motivos que qualificam o crime, motivo torpe ou fútil. O inciso 3 e 4 tratam, respectivamente, do meio e do modo que pode qualificar o homicídio, seja um meio cruel, insidioso, que resulta perigo comum, no inciso 3, ou um meio que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido, no inciso 4. E, finalmente, o inciso 5 volta para os motivos daquele homicídio praticado por conexão para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. O inciso 6 traz o polêmico feminicídio, que veremos não é simplesmente o homicídio de mulher, mas o homicídio de mulher por razões de gênero e que não muda tanto assim a lógica do Código Penal. E, finalmente, temos o inciso 7, que trata do chamado homicídio funcional, que é aquele praticado contra, por exemplo, agente de segurança. Vamos descer a cada uma destas hipóteses, já lembrando o seguinte: não é tecnicamente correto afirmar que um homicídio é dupla ou triplamente qualificado. Vejam, é claro que é possível que, no caso concreto, nós tenhamos 2 ou 3 qualificadoras presentes. Isso é perfeitamente possível, mesmo porque o homicídio pode ser praticado através do fogo por motivo torpe. Entretanto, esse homicídio não será duplamente qualificado, ele será apenas qualificado. Porque ou o homicídio é simples e a escala penal é aquela do tipo penal base, ou o homicídio é qualificado e a escala penal é a do tipo penal derivado, não havendo intermediários e nenhum possível aumento de escala penal a partir da pluralidade das qualificadoras. Entretanto, se houver 2 qualificadoras, é possível que o juiz considere uma delas para qualificar o crime e as outras serão sopesadas em outros momentos da dosimetria da pena. Como, por exemplo, boa parte das qualificadoras do homicídio estão no Código Penal no artigo 61 como agravantes. O homicídio, portanto, se for praticado através do fogo por motivo torpe, ele será qualificado, por exemplo, pelo motivo torpe e agravado pelo fogo. Então, não será um homicídio duplo ou triplamente qualificado. Mas, independentemente disso, vamos às observações das qualificadoras. Primeiramente, o homicídio pode ser qualificado pela paga ou promessa de recompensa. Paga é justamente aquele valor entregue antes e a promessa de recompensa é justamente o compromisso de entregar um valor posterior ao homicídio. Existe uma discussão doutrinária de se a paga ou promessa de recompensa precisa ser uma vantagem econômica ou não. Parte dos autores afirmam que não, acaba prevalecendo que sim, mas a discussão é completamente inócua. Por quê? Porque o artigo 121, parágrafo 2º, utiliza uma interpretação analógica, ou seja, um método interpretativo que permite a expansão das hipóteses de aplicação daquela circunstância. Um método que normalmente é utilizado através de uma fórmula exemplificativa seguida de uma fórmula genérica. Uma fórmula genérica que só pode ser interpretada tendo como base a fórmula específica e exemplificativa, exatamente como o código faz aqui. Vejam, a paga ou promessa de recompensa denota uma certa atitude mesquinha, egoística, vil, abjeta, muito reprovável do indivíduo que mata para poder se dar bem. Pois bem, o próprio artigo 121, parágrafo 2º, afirma no seu inciso 1, que outros motivos torpes
também qualificam o homicídio. Outros motivos que sejam tão torpes, ou seja, tão vis, abjetos, mesquinhos, egoísticos, quanto a paga ou promessa de recompensa. Os exemplos mais comuns são o indivíduo que mata os próprios pais para ficarem com herança. Susanne von Richthofen foi famosamente condenada por causa disso. Podemos ter alguns outros exemplos importantes, como a motivação econômica, o preconceito étnico, sexual, de origem ou de sexualidade, o fato da vítima pertencer a uma organização rival. Tudo isso é motivo torpe, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores. Aí se pergunta, e a vingança? Bom, a vingança pode ser um motivo torpe ou não, a depender do ato que está sendo vingado. Já até vimos que pode até ser uma privilegiadora, a depender da fonte dessa vingança. Se for um ato que é ilícito e provoca violenta emoção, logo em seguida injusta provocação, podemos ter um homicídio privilegiado por este fim. Se o indivíduo estiver matando o assassino do próprio filho, o homicídio pode ser privilegiado por relevante valor moral. Então a vingança por si só não é motivo torpe, mas pode ser um indivíduo que mata, por exemplo, um bandido da mesma organização criminosa que o entregou para a polícia. Claramente isso será um motivo torpe. Mas agora chegamos à mais importante das discussões envolvendo esta qualificadora. Claramente temos na paga ou promessa de recompensa, no motivo torpe não necessariamente, mas na paga ou promessa de recompensa sempre, o mandante e um executor, ou seja, dois sujeitos ativos. Um que paga ou promete a recompensa e o outro que mata. Ninguém vai prometer recompensa para si mesmo, né? Não faz nem sentido. Pois bem, e aí? A qualificadora é aplicada aos dois necessariamente ou não? Bom, temos claramente duas posições. A primeira posição é a que tanto o mandante quanto executor devem responder pelo homicídio qualificado. E esta posição se fundamenta em um entendimento muito, eu quero dizer problemático, mas parte da doutrina defende um entendimento que está ligado ao artigo 30 do Código Penal, que diz: não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. O que o artigo 30 está dizendo? Que aquelas circunstâncias que dizem respeito ao agente, como, por exemplo, seus motivos ou suas qualidades pessoais, não se comunicam com os outros concorrentes, ou seja, não são estendidas aos outros concorrentes no momento da imputação de determinada responsabilidade criminal. Porém, esta imputação, essa extensão no concurso de pessoas ocorrerá se a circunstância for elementar do crime. Mas quando que a circunstância é elementar do crime? Bom, quando ela faz parte da construção da norma incriminadora. Quando ela faz parte do próprio tipo penal. O homicídio simples tem apenas duas elementares: matar, que denota verbo núcleo, e também incidentalmente o bem jurídico e até o momento de consumação, e alguém, que não só descreve o objeto material como o sujeito passivo do crime. Mas o homicídio é um crime comum, que não descreve a qualidade do sujeito ativo nem do sujeito passivo. No entanto, possui várias qualificadoras. E aí vem a grande dúvida, que a doutrina ainda não decidiu, ainda não resolveu até hoje. Qualificadoras são elementares do crime ou não? Vejam, isso ainda gera discussão. Para parte da doutrina, qualificadoras são sim elementares de um tipo penal derivado. Se são elementares de um tipo penal derivado,
gerando uma nova norma incriminadora, um novo tipo penal. Então, vejam, o artigo 30, ao dizer não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime, está basicamente dizendo qualificadoras se comunicam, mesmo quando pessoais, mesmo quando dizem respeito à motivação do agente. Esta é a primeira corrente. A primeira corrente, portanto, diz que tanto o mandante quanto o executor vai responder pelo homicídio qualificado, porque esta qualificadora da paga ou promessa de recompensa, que diz respeito à motivação de quem executa, a motivação de quem mata, vai se estender também para o mandante. Pois bem, não é o que pensa atualmente o STJ e não é o que você vai levar para uma prova objetiva. O STJ, desde o informativo 575, diz: o reconhecimento da qualificadora paga ou promessa de recompensa, inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 121, em relação ao executor do crime de homicídio mercenário, não qualifica automaticamente o delito em relação ao mandante. Nada obstante, este possa incidir no referido dispositivo, caso o motivo que o tenha levado a empreitar o óbito alheio seja torpe, ou seja, o motivo do mandante, o motivo do executor é a paga ou promessa de recompensa. Essa paga ou promessa de recompensa não vai se estender ao mandante. É necessário observar qual é o motivo do mandante e só se este também for torpe é que ele será imputado pelo artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1. Perfeito? Inciso 2. Motivo fútil. Motivo fútil é um motivo desproporcional, pequeno. E, segundo o entendimento que prevalece hoje, essa desproporcionalidade é observada na reação, ou seja, essa desproporcionalidade é observada no desnível entre a ação da vítima e a reação do homicida. Ou seja, fútil é o homicídio no qual o agente, isso segundo o entendimento atual do STJ, ok? Fútil é o homicídio no qual o agente mata porque reagiu de maneira muito agressiva a uma atitude da vítima que foi pequena, que foi por si só não digna de tamanha reação, de tamanha agressão, de um homicídio. Então, vejam. Vamos imaginar que um indivíduo esteja discutindo sobre futebol e o time do coração dele foi ofendido pela vítima, ou temos uma discussão política, na minha opinião, é motivo fútil, e o político de coração, seja de direita, seja de esquerda, da pessoa tenha sido ofendido, isso foi já o suficiente para que violência letal fosse praticada. Veja, percebe-se aí a desproporção entre a morte e a provocação e, portanto, a futilidade. Veja que a futilidade do motivo não é observada por si só, e sim na desproporção entre a conduta da vítima e do agente. Algumas perguntas são necessárias. Primeiro, e se não tiver motivo nenhum? A ausência de motivo pode ser considerado motivo fútil? Resposta simples e direta: não. A ausência de motivo não é motivo fútil. Por que não? Porque o motivo fútil é aquele motivo que existe e que denota uma desproporção entre conduta do agente e da vítima. A ausência de motivo é o motivo que não existe e não há nenhuma qualificadora que denota a ausência de motivo. Isso que tipifica, que qualifica o homicídio a partir da ausência de motivo. Professor, vai matar alguém sem motivo nenhum é muito reprovável. O juiz pode dosar essa reprovabilidade na pena base. O que não pode é fazer uma analogia em desfavor do réu e aplicar um homicídio qualificado onde não tem, porque isso fere o princípio da legalidade. Ótimo. Segunda pergunta bastante interessante. O indivíduo fez um racha
uma disputa automobilística em via pública em altíssima velocidade. Vamos imaginar que ele está em dolo eventual. Se morrer, morreu, ele está bêbado em altíssima velocidade, se matar alguém, é isso mesmo. E ele mata alguém. Podemos dizer que esse homicídio foi qualificado por motivo fútil, afinal de contas, ele matou alguém só para poder se divertir? Se você respondeu sim, você não estava prestando atenção até então. Vejam, o informativo 583 do STJ positiva aquilo que o Superior Tribunal de Justiça pensa atualmente sobre a identificação da futilidade do motivo, dizendo: quando o legislador quis referir a motivo fútil, fê-lo tendo em mente uma reação desproporcional e inadequada do agente quando cotejado com a ação ou omissão da vítima. Uma situação, portanto, que pressupõe uma relação direta, mesmo que tênue, entre agente e vítima. No caso, não há essa relação, não havia nenhuma relação entre o autor do crime e a vítima. Ou seja, a vítima foi morta num ponto de ônibus porque o agente perdeu o controle do carro. Isso não é, nem pode ser homicídio qualificado por motivo fútil. É homicídio qualificado pelo quê, professor? Olha, não sei. Talvez por nada, a depender das situações do caso concreto. Vamos olhar as outras qualificadoras. O inciso 3 abandona os motivos e abraça o meio pelo qual o homicídio é praticado. No inciso 3, o homicídio é praticado por fogo, explosivo, tortura, veneno ou asfixia. Alguns meios são autoexplicativos, como, por exemplo, o fogo. O explosivo leva em consideração qualquer substância capaz de explosão, capaz de causar uma reação química que provoca uma subexpansão de gases, o que pode levar à morte ou à lesão extremamente grave das pessoas que estão em volta, o que inclui explosivos industriais ou até mesmo caseiros, desde uma banana de dinamite até uma granada ou, enfim, explosivos feitos em um laboratório em casa. A tortura é qualquer meio que traz um sofrimento intenso e desnecessário, embora parte da doutrina afirme que a tortura deve ser o intenso sofrimento físico ou mental, conforme estabelecido na Lei 9455 de 97. Mas vejam, a Lei 9455 de 97 descreve modalidades dolosas de tortura e até qualifica a tortura pela morte do torturado. Qual é a diferença? Pois esse tipo de pergunta é cobrado em prova objetiva muito frequentemente. Qual é a diferença entre o homicídio qualificado pela tortura e a tortura qualificada pela morte? Bom, é muito simples. No homicídio qualificado pela tortura, a intenção do agente é matar desde o início. O crime é doloso. Na tortura qualificada pela morte, a intenção do agente é apenas torturar e a morte surge por inobservância de dever de cuidado, por culpa, é um crime pré-ter doloso. Por isso, quando tortura aparece no homicídio, temos como qualificadora, temos um contexto no qual o agente já queria matar desde o início e utilizou para isso o meio que causou intenso sofrimento à vítima. O veneno é qualquer substância capaz de matar quando inoculado no organismo da vítima. E aqui eu quero um ponto bastante interessante. Veneno é exemplo de meio insidioso. Insidioso é sinônimo de furtivo, ou seja, algo que é feito através de uma estratégia para não ser percebido. Ou seja, o veneno só qualifica o homicídio porque denota uma certa atitude pensada, arquitetada, estruturada do sujeito ativo. Em outras palavras, o homicídio qualificado pelo veneno só vai receber a qualificadora, no caso concreto, se a vítima não perceber que está bebendo veneno. Se ela for obrigada a beber veneno sabendo disso, então nós temos um homicídio qualificado
talvez por outra razão, talvez pelo meio cruel. É também interessante perceber que a diferença entre o veneno e o remédio quase sempre está na dose. E o inciso 3 é construído de uma forma que podemos considerar veneno boa parte das substâncias existentes na natureza. Tudo vai depender da dose com qual é administrada e das qualidades da própria vítima. Por exemplo, para diabéticos, veneno é açúcar. Trocar adoçante por açúcar pode ser uma forma de matar pelo veneno. Já a asfixia é qualquer meio de bloquear a função respiratória, seja através da esganadura, do estrangulamento, do enforcamento, da sufocação, do afogamento, dentre outros. Vejam que a asfixia é exemplo de meio cruel. Claramente, todas estas formas, esses meios de execução, podem ser exemplificados por uma destas formas de interpretação analógica. Enquanto que insidioso é o meio no qual existe um certo estratagema para ocultar a conduta e o mecanismo pelo qual se mata, como, por exemplo clássico, cortar os freios, sabotar os freios do veículo da vítima. Eu me lembro, você tem muitas novelas cujo roteiro envolve a sabotagem de freios e a vítima sempre vai andar pela serra, né? É sempre assim, ele vai viajar pela serra, por aquelas curvas tortuosas e o veículo não funciona naquele momento porque o freio foi sabotado e ele sempre gira a ribanceira em uma cena bastante cinematográfica. Pois bem, esse é um exemplo de meio insidioso. Meio cruel é aquele que traz sofrimento intencional, intencional e desnecessário, enquanto que o que gera perigo comum é aquele que gera algum tipo de risco para a coletividade. O explosivo é o exemplo de meio que traz perigo comum, justamente porque pode abalar as estruturas dos imóveis em volta e até provocar outros desmoronamentos que colocarão em risco outras pessoas. Com isso, nós fechamos esse bloco, nós vamos terminar o homicídio no próximo e já adentrar o artigo 122, que eu acho uma grande pedida para a sua prova, já que ele foi recentemente reformulado no Código Penal. Vamos falar um pouco de infanticídio, só pegando as diferenças para o homicídio, e partiremos para lesão corporal, depois para os mais importantes crimes contra o patrimônio. Um abraço, até lá.